Quando você deixa o coração vazio, a casinha vazia, qualquer um pode entrar, desde que você permita. E foi exatamente o que eu vivi naquela época. Então, eu me afastei do amor de Deus, eu deixei com que ele ficasse distante de mim. Então, eu aceitei algo que naquela época, para mim, parecia ser tão bom quanto o amor de Deus. Que naquela época não estava sendo suficiente para mim. Então, eu deixei aquilo acontecer, deixei Deus de lado e fui para a seita, onde eu me sentia bem, onde eu era bem acolhida, onde eu tinha tudo aquilo que eu achava, né, entre aspas, eu precisava, vamos dizer assim. Então eu fui porque eu quis, eu fui porque eu gostei, eu fui porque eu me senti bem. E você disse também que ali você tinha aquela vontade já tinha o Eduardo já, né? Tinha. E você tinha aquela vontade de ter mais filhos, né? E isso também foi meio que um gatilho que te levou a, eu diria, acreditar no que te foi prometido ali dentro, porque você disse que chegou até a ter uma gravidez psicológica, né? Sim, sim. Eu penso que isso foi um gatilho, né? Que o demônio usou, que foi usado naquela época para que eu pudesse levar adiante tudo isso. Então, eu venho de uma história onde o meu pai sempre foi muito católico. A minha família vem de gerações de católicos. E naquela época, quando eu comecei a namorar o Kleber, o meu pai não aceitou, porque o Kleber ele tinha sido casado e ele foi separado. Então ele não casou na igreja, mas ele casou no civil. Então ele tinha se separado fazia um tempo e a gente se conheceu e o meu pai não aceitou esse namoro, né? E aí eu acabei desacreditando em Deus em ver a forma que o meu pai me tratava. Meu pai não deixava eu entrar dentro de casa, não deixava comer, não deixava tomar banho, não deixava nada por causa do meu namoro com o Kleber. A filha mais nova, a filha que está na faculdade, a filha que já trabalha, a filha que é a última. Então, aquele cuidado de pai acabou sendo extrapolado e eu acabei não acreditando mais em Deus. N vezes no dia do meu casamento, eu me lembro que eu saí para me arrumar na casa dos meus tios vizinhos e eu falei para o meu pai que eu não perdoaria ele nem no dia da morte, de tudo aquilo que eu tinha vivido. E saí, e então daquele dia em diante nós não tivemos mais contato algum. E naquela época eu já estava na seita. Logo que eu comecei a namorar o Kleber, passado acho que meses ou um ano, não me lembro direito, eu já conheci. E aí a gente já ficou por lá. Entendi. Então, essa seita aí, no caso, era tanto você quanto seu marido também, o Kleber, no caso. Sim, sim. Éramos todos. E o Kleber não ia antes da gente se conhecer. Então, ele tinha, né, já tinha conhecido essa realidade, mas não frequentava. Então, quando eu comecei a ir, quando eu gostei de ir, ele me acompanhou e aí nós dois fomos juntos. Entendi. E assim, depois que aconteceu lá a sua gravidez psicológica, você diz até que chegou num ponto que você percebeu que a barriga não estava crescendo mais. Sim. Que foi quando surgiu, né, a grávida de Taubaté. E aí, esse surgimento, a partir do momento que a barriga não começou a crescer mais, Sim. isso veio de uma ideia sua? Você pensou nisso ou foi uma coisa meio que planejada ali dentro, já um pouco mais orquestrada, digamos assim? Ou você, por estar, parou de crescer a barriga, eu preciso continuar e então eu vou dar um jeito aqui de mostrar que ela ainda está crescendo. Não foi que eu saiba, não foi algo orquestrado por muitas pessoas. Mas uma outra pessoa sabia me ajudava com que aquilo fosse feito. Entendi. Então, existem coisas que a imprensa mostrou em vídeos, mas não falou.
Talvez alguém tenha pensado, mas não tenha falado. Então não foi algo isolado, único, exclusivamente de você. Não. Não, tinha mais gente também junto com você.